nos primeiros anos de 1970, antes de 80, foi quando o insigne cientista americano, o Dr. Cressy Morrison, que era diretor do Museu de História Natural de Nova York por 40 anos, botânico, levantou-se e escreveu um livro. Vós dizeis que não existe Deus, que não tendes prova da existência de Deus. Eu gostaria de dizer-vos que creio em Deus e não me envergonho disso. Eu creio em Deus porque tenho 7 motivos pelos quais a realidade de Deus é incontestável. Se por acaso tomardes de 10 moedas de 50 centavos de dólar, todas iguais, e as enumerardes em ordem crescente de 1 a 10, colocardes o vasilhame no bolso para realizardes uma experiência comigo, eu vos provarei a existência de Deus dentro da ciência. Tentemos. Façamos a tentativa de retirar a moeda número 1, por acaso, sem olhar aquelas que estão no vasilhame. A nossa probabilidade de tirar a moeda número 1 é de 1 vez em 10 tentativas. Se devolvermos a moeda número 1 e ato contínuo retirarmos a moeda número 2, a nossa probabilidade de êxito é de 1 vez em 100. Se devolvermos a moeda número 2 para tentarmos retirar a moeda número 3 imediatamente, a nossa probabilidade de êxito é de 1 vez em 1000. Se devolvermos a moeda número 3 e tentarmos a 4, a 5, a 9ª, a 10ª, a nossa probabilidade de êxito é de 1 vez em 10 bilhões de tentativas fracassadas. Logo, por uma razão, eu creio em Deus, quando me detenho a contemplar a harmonia que vige em nosso sistema. Por exemplo, a Terra está distante do Sol 150 milhões de quilômetros, mas não é por acaso. Se ela estivesse distante a 140 milhões de quilômetros, a vida seria totalmente impossível, porque o calor do Sol destruiria toda forma de vida. E se ela estivesse, por acaso, a 160 milhões de quilômetros, a vida seria impossível de vicejar na Terra, por ausência absoluta de calor, de infravermelhos e de ultravioletas, seus raios básicos. Então, alguém pensou, não foi um acaso, a Lua está distante da Terra aproximadamente 300 mil quilômetros. E não é por acaso, porque a Lua é responsável pelas marés, pelo equilíbrio do planeta. Se a Lua estivesse, por exemplo, a 200 mil quilômetros, a vida seria impossível, porque a sua pressão magnética levantaria ondas tão altas que lavariam as montanhas do Himalaia e reduziria por erosão tudo que existe na Terra a nada. Mas se ela estivesse a 400 mil quilômetros, por acaso, a vida na Terra seria totalmente impossível. Examinando a atmosfera do planeta, são 60 quilômetros de atmosfera, mas não é por acaso, de oxigênio. É graças a essa admirável altura que a vida pode existir, porque diariamente caem na Terra milhares e milhares de asteroides, de fragmentos de outros astros. E quando eles entram na atmosfera, são ralados, o que produz a decantada visão da estrela cadente. Se não houvesse, por acaso, 60 quilômetros ou apenas 40, os aerólitos que caem diariamente na Terra seriam tantos que matariam toda e qualquer forma de vida. Se por acaso a superfície da Terra fosse mais alta, 3 metros, a vida seria completamente impossível, porque o mar ficaria abaixo 3 metros
E ele tomaria todo o oxigênio e não se teria para respirá-lo na parte enxuta. Sabemos que a Terra gira em torno do seu eixo com a velocidade de 1.600 quilômetros horários. Mas não é por acaso. Imaginemos se ela girasse lentamente a 160 quilômetros por hora. A vida seria impossível, porque o dia seria 10 vezes maior. Teria 120 horas. E o calor destruiria tudo. O que sobrevivesse morreria à noite congelado, porque ela demoraria 120 horas. Então, alguém pensou nessas condições para colocar o planeta na situação em que ele se encontra e a vida, conforme nós a conhecemos. Pelo menos nisso, para não nos alongarmos. Eu creio em Deus por uma segunda razão, que se chama vida. Que é a vida? Se eu perguntar a cada um aqui, ele dará uma resposta especial. O que é a vida para o botânico, para o psiquiatra, para o filósofo, para o poeta, para o fisiologista, para o esteta. Cada um de nós dará a definição de vida de acordo com a sua emotividade, a sua capacidade de apreensão do significado existencial. A vida é tão extraordinária que não pode ser definida. Claude Bernard dizia que a vida... Bem, mas ele falava do ponto de vista biológico. E a vida vai além do seu status biológico. O que é a vida? A vida é um químico extraordinário. Através de uma raiz, a planta transforma adubo e água em perfume, açúcar e madeira. Em um processo de alta química de laboratório. A vida é o mais notável escultor de que se tem notícia. Se pegarmos uma folha e procurarmos outra absolutamente igual, não existe. Cada folha é como cada impressão digital. Não existem na Terra duas folhas absolutamente iguais. Que é a vida. A vida é resultado de dois elementos. Um protoplasma e um raio de sol. Se destruíssemos toda a vida da Terra, vegetal, animal e humana, e ficassem um protoplasma e um raio de sol, à medida que o sol incidisse sobre o protoplasma, ele se dividiria pela lei da siciparidade ou mitose. E dentro de 10 bilhões de anos, aquele protoplasma teria restituído à Terra tudo aquilo que hoje nós verificamos. Então, por isso, eu creio em Deus. Creio em Deus por uma terceira razão, que se chama o instinto dos animais. Se eu perguntar aqui o que é o instinto dos animais, cada um me dará uma ideia. Mas o instinto dos animais não tem exatamente uma sede, uma definição. Por exemplo, a vespa, quando vai desovar, ela sabe que vai morrer. E ela sabe que os seus filhinhos, para viverem, necessitam de comer carne viva. Se comer carne morta, morrem. Todos nós sabemos que os insetos já nascem adultos e com fome. Então a vespa faz uma viagem até encontrar um gafanhoto. Dá-lhe uma picada e o gafanhoto fica imobilizado. Ela arrasta-o, coloca-o em uma cova que faz na terra e desova na parte do abdômen do gafanhoto. Voa e morre. Mas ela sabe que os seus filhos estarão a salvo. Quando eles nascem, começam a comer o gafanhoto da parte não vital para os centros essenciais. E quando o gafanhoto morre, eles viajam. E a vespa não erra nunca. Porque se errar, extingue a espécie. Quem ensinou isso à vespa? A primeira vespa fez assim, a última fará assim. Porém, o que é mais impressionante é que os entomologistas ainda não conseguiram descobrir o lugar em que a vespa faz a picada para imobilizar o gafanhoto, não o matar. Então, esse instinto
do inseto leva-me a crer em Deus. Mas se o fenômeno da vespa é tão fascinante, mais fascinante é o das enguias. Quando as enguias vão reproduzir-se, elas abandonam todas as águas do mundo e viajam milhares de quilômetros, porque elas somente se reproduzem nas águas das Bermudas, que são as águas mais profundas da Terra. Ali reúnem-se, reproduzem-se e morrem. Os seus descendentes viajam milhares de quilômetros para habitarem os mesmos mares, os mesmos oceanos de onde vieram seus ancestrais. E nunca foram encontradas enguias europeias em águas americanas, nem enguias americanas em águas europeias. Dir-me-eis, é o instinto. Muito bem. O acaso estúpido que fez uma lei que não se modifica. Bem, mas ainda para mim é fascinante o salmão. Quando o salmão vai desovar, ele faz uma viagem de volta às águas em que nasceu, viajando contra a correnteza. Se pegarmos o salmão e colocarmos no afluente do mesmo rio, ele retém a desova, porque ele sabe que não é ali. Faz a viagem até desovar no lugar em que nasceu e morre. Os seus descendentes viajam de volta e vão habitar as casas dos seus familiares nas mesmas águas. Mas se tudo isso é intrigante, mais intrigante é um pássaro brasileiro chamado João de Barro. Quando está no inverno, o João de Barro trepa na árvore mais alta e coloca o bico na direção do vento que vai soprar no inverno do ano seguinte. Então, durante a primavera, ele constrói a sua casa, colocando a porta no lado oposto do futuro vento. E não erra nunca, porque se ele colocar a porta equivocada e o vento entrar, matará sua prole. E nunca se enganou. O que mata de inveja o serviço de meteorologia brasileiro, que raramente acerta. Então, por esta razão, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus por uma quarta razão, que é chamada genes e cromossomas. Quando eles foram descobertos no século XIX por um sacerdote, o mundo passou a sorrir melhor. Porque os genes e os cromossomos são tão extraordinários que se a humanidade inteira fosse reduzida aos genes e cromossomos iniciais, a humanidade toda caberia dentro de um dedal de costureira. 6 bilhões e 150 milhões de pessoas. Naquele dedal de costureira estariam todas as nossas características: a calvície, a cárie dentária, a inteligência, a beleza, o porte, o peso, em um dedal de costureira, cantando as glórias de Deus. Mas eu creio em Deus por uma quinta razão, que se chama inteligência. O instinto dos animais, que também os temos, é semelhante a uma nota monótona, repetida sempre igual. A inteligência são as 7 notas musicais. É uma pauta. A inteligência alberga a capacidade de pensar sem o abstrato e decodificar sem o concreto. Então, eu creio em Deus porque sou um ser inteligente. Mas eu creio em Deus por uma sexta razão, que se chama equilíbrio ecológico. Existem na Terra 750 mil famílias de insetos. Como todo inseto nasce adulto, como dissemos, e com fome, a divindade fez que eles respirassem através de tubos e não de pulmões. À medida que eles vão crescendo, os tubos não têm capacidade de oxigená-los e eles morrem. O que não é acaso. Porque se os insetos pudessem crescer com aparelhos respiratórios, ao sairmos daqui, uma formiga, uma pulga com o corpo de elefante acabariam com a humanidade. Alguém pensou
É por isso que a cigarra estourou pelas costas de tanto cantar. Poesia. A cigarra não canta. O ruído que ela faz é o atrito das patas. E ela estoura porque ao crescer não pode respirar e arrebenta-se. Esse sistema ecológico é tão perfeito que os australianos, no século passado, tentaram cultivar as suas terras. Mas a Austrália é um continente quase. E os ventos que sopravam do mar matavam todas as mudas. Os australianos tiveram uma ideia: fazer sebes, cercas vivas, que pudessem impedir o vento. E levaram para a Austrália uma palmácia, um tipo especial de planta de mandacaru, que defenderia as suas plantações. Mas eles não se lembraram que aquela planta não tinha inimigos naturais na Austrália. E quando a planta começou a crescer, a florescer, o vento levava o pólen. E a planta começou a multiplicar-se com uma celeridade que em 10 anos roubou uma área agrícola do tamanho da Inglaterra. As plantas invadiam fazendas, aldeias. Os australianos utilizaram-se de tratores, de lança-chamas, de herbicidas, nada destruía. Deu-se um alarme internacional. A Austrália poderia ser consumida por esta planta. Em um congresso de entomologistas em Sydney, pensou-se que a única solução seria encontrar um inseto que só se alimentasse daquela planta e que fosse um bom reprodutor. Com esses dados, começaram a percorrer o mundo para achar um besouro que tivesse muita fome e produzisse muitos filhos. E é natural que o encontraram no nordeste do Brasil. Um besouro excelente reprodutor e com uma fome hereditária. Foi levado para a Austrália e jogado nos cactos. E os besourinhos brasileiros começaram a comer cactos e a reproduzir-se. Os australianos ficaram apavorados, porque ia acabar o cacto e ficava o besouro. Então, a ecologia estabeleceu o equilíbrio. À medida em que os cactos diminuíam, os besouros menos reproduziam-se. E hoje, existem cactos para besouros e besouros para cactos. Eu creio em Deus por uma 7ª razão, que está na Bíblia, no Salmo 19. Esta razão é a imaginação. Se, por exemplo, lermos o Salmo 19 de Davi, está escrito: os céus proclamam a glória das suas mãos e o universo canta a beleza da sua criação. É verdade. Se numa noite de inverno sairmos da cidade e caminharmos por uma estrada artificialmente não iluminada e olharmos o zimbório celeste, seremos dominados por uma alegria inefável, as estrelas que oscilam ao longe. E diremos: Deus meu, eu vejo milhões de estrelas. E nos enganamos, porque somente são visíveis a olho nu 5.000. Isto é, 2.500. As outras 2.500 estão do outro lado. Quem duvidar, conte hoje à noite. Mas se nós usarmos um binóculo, poderemos vê-las em número de 15.000. Se usarmos um telescópio doméstico, podemos ver 150.000. Se usarmos o telescópio de Monte Palomar, na Califórnia, poderemos ver 30 milhões de estrelas. E se nos utilizarmos do telescópio Hubble, podemos ver 100 milhões a 1 bilhão de estrelas. Albert Einstein asseverou que o nosso universo, que ainda está crescendo e que é um universo relativo, porque ele vai desaparecer, está alcanforado por 100 bilhões de estrelas em nossa Via Láctea.
essa mancha esbranquiçada, vulgarmente chamada o Caminho de Santiago. 100 bilhões. Mas existem aproximadamente 100 milhões de galáxias. Graças ao telescópio Hubble, vemos nascerem galáxias e outras serem devoradas pelos buracos negros a todo instante, cantando as glórias de Deus. Deslumbrados, olhamos para as estrelas e dizemos: a espiga da Virgem, Betelgeuse, Canopus. E sabemos que são estrelas de primeira grandeza, porque as estrelas são como as mulheres. Elas são mantidas, as mulheres, pela adrenalina, as estrelas pela claridade. Quanto mais alva é a luz das estrelas, mais jovem elas são. As mulheres, quando são jovens, brilham os olhos, a pele. O sol é uma estrela de quinta grandeza, amarelada. Assim também com o tempo as mulheres vão ficando despigmentadas. Até que as estrelas, quando ficam velhas, ficam vermelhas. E dizem que as mulheres também ficam vermelhas, com umas manchinhas que nenhum creme consegue tirar. É sintomático do câmbio de energias. Então, podemos dizer aquela de primeira grandeza, porque ela tem no seu núcleo a imensa ebulição de 11.000 graus centígrados. O Sol tem a ebulição de 6.624 graus centígrados no seu núcleo. Mas tudo isso dentro de um programa. Por exemplo, sabemos que o Sol sustenta a sua corte de planetas, satélites e cometas por causa da lei de gravidade. Essa lei de gravidade é resultado da energia que o Sol espalha. Para ele poder manter essa corte, ele converte 240 milhões de toneladas de massa em energia por segundo. O que equivale a dizer que o Sol vai morrer. E o sistema solar, mas não é para já, para dentro de 10 bilhões de anos. Certa feita eu me referi a esses dados, e quando eu terminei, veio uma criatura feminina e me perguntou assustada: seu Divaldo, é mesmo que o Sol vai morrer? Eu digo: astronomicamente sim. Toda a Terra, os planetas, astronomicamente sim. Em quanto tempo? Ele disse: 10 bilhões de anos. Ela levou as mãos à cabeça e disse: meu Deus, que será de mim que ainda não me casei? Naturalmente, ia ter tempo bastante para casar-se. Para nós termos uma ideia do universo, nós que somos leigos, o grande astrofísico inglês, Sir James Jeans, pede que tomemos um avião a jato, com a velocidade maior do que a do Sol, e que levemos 3 abelhas em uma pequena caixa. Quando o avião tiver atingido o teto mais alto e a velocidade máxima, abramos a caixa e atiremos as 3 abelhas. Elas terão menos espaço para voar do que aquele que distancia um astro do outro, cantando as glórias de Deus. Então, diante desses dados astronômicos, a criatura que olha o céu tem um gesto automático e traga em seco. Então Deus sai do universo e vem para a individualidade humana. Neste movimento que ele faz para tragar em seco, ele move com a língua, que é constituída de 5.000 corpúsculos salivares, para o milagre da digestão. Esses corpúsculos salivares, de acordo com a nossa imaginação, encarregam-se de produzir a imunoglobulina, também a nossa alegria, o nosso amor, o nosso perdão, produzem na saliva essa substância que nos imuniza
contra infecções e contágios. Quando nós amamos, o organismo produz essa defesa imunológica. Quando nós odiamos, quando temos mágoa, ressentimento, pioramos, e o organismo produz toxinas que nos envenenam. É científico. Tem nada a ver com religião nem filosofia. Dado científico. Então, aquelas papilas da língua agitam-se. Se, por exemplo, eu me lembro de que daqui a pouco irei comer um churrasco, já as minhas papilas começam a secretar a saliva com a lembrança e o estômago a preparar o suco digestivo. Quando eu me sento à mesa, estou preparado. Na hora de dar a garfada, eu digo, meu Deus, eu me esqueci, eu sou vegetariano. Então o estômago joga fora tudo aquilo e vai preparar o suco para os legumes que eu vá vendo cada um. O cérebro manda uma mensagem e ele começa a preparar. Mas na hora que eu vou comer, eu digo, não é exatamente, eu não sou vegetariano, eu sou lacto-ovo. E o estômago diz, não aguento com esse indivíduo. E joga fora e se prepara, cantando as glórias de um autor. Porque não se pode considerar isso um acaso estúpido. O acaso não se repete. Se ele se repete, não é casual, é causal. Tem uma causa anterior. Então, se eu levo uma picada, milhares de capilares, vasos superficiais, são penetrados. De imediato, outros vêm para o lugar. Se eu tomo um corte e começo a ter uma hemorragia, de imediato, a borda do corte começa a fazer uma rede de fibrina e joga e faz um tampão através do coágulo, para evitar que o meu sangue se esvaia, exceção nos hemofílicos. Então nós olhamos e ficamos deslumbrados, porque o nosso sistema circulatório mede aproximadamente de 160 mil a 190 mil quilômetros de veias, vasos, artérias, em um circuito especializado, porque ele produz as suas próprias defesas, as hemácias, os leucócitos, tudo aquilo de que necessita, ele produz, e vai desaguar no coração uma bomba elástica como ninguém foi capaz de fazer na Terra. O coração é tão miraculoso, entre aspas, que ele começa a pulsar depois de 20 dias no gameta, no ser em concepção. 20 dias depois, no zigoto, ele dispara, surge um choque elétrico e ele começa a disparar antes de existir. E não para nunca, porque se ele parar, advém a morte biológica. É tão extraordinário este pulsar, que na idade de uma pessoa como eu, ele já pulsou 4 bilhões de vezes, sem parar, sem descansar, sem reclamar. É um exemplo para nós seguirmos. Então nós ficamos emocionados com os rins, que são um laboratório extraordinário para filtrar as impurezas do sangue. Somente esses 2 rins têm, de vasos e de veias, 106 quilômetros enrolados, cantando a glória de Deus, e os foles pulmonares, para que haja a transformação do sangue venoso e arterial, e sejam carregadas as toxinas que são jogadas fora. Não se pode conceber que os nossos neurônios, 100 bilhões, com finalidades específicas, de produzirem neuropeptídeos, que são responsáveis pelo nosso movimento, pela inteligência, pela memória, pela emoção, pela afetividade. Aí estão os depressivos, falta de serotonina e de noradrenalina, que são produzidas na parte posterior do cérebro, no RAF e no locus ceruleus. Então esses milagres não podem ser resultado de uma lei estúpida que um dia simplesmente ocorreu. E o próprio coração, quando ele pulsa,
ele ejeta o sangue, coração, pé, coração, cérebro, coração, com a velocidade de 70 metros por segundo. Arritmia, qualquer variação, logo o organismo se ressente, cantando as glórias de Deus. Mas se nós olharmos Deus fora, Ele é tão extraordinário, que o apóstolo João deu a melhor definição que existe de Deus. Platão, por exemplo, dizia que Deus é o eidos, a ideia. Aristóteles dizia que Deus era morfeu, a forma. Baruch Spinoza, o filósofo holandês, dizia que Deus era naturas, natureza, a natureza da natureza.